E aí, tudo bem? Olha só, a gente vai direto ao ponto hoje. Nosso papo é sobre algo que, sinceramente, pode mudar de vez o seu jogo financeiro: a estratégia da entrada ideal. Sabe como é, né? Na hora de comprar um imóvel, a galera costuma focar só no valor da parcela e acha que aquilo ali é a única coisa que importa. Só que não. O verdadeiro pulo do gato para economizar uma grana pesada e dormir tranquilo não está na parcela, está na entrada. É exatamente essa mecânica oculta que a gente vai destrinchar agora. Bom, para a gente se organizar, nosso roteiro vai passar rapidinho pelos seguintes pontos. Primeiro, vamos definir o que é a entrada de fato. Depois, os limites do financiamento bancário. Em seguida, por que dar uma entrada maior é um excelente negócio, aquele perigo real de zerar as suas contas, como usar o FGTS a seu favor e, para fechar, a estratégia completa para sua paz financeira. É um passo a passo simples para dominar esse processo de vez. Para começar, pensa nessa frase: a entrada de um imóvel pode economizar uma fortuna ou destruir uma vida financeira por muitos anos. Pesado, né? Mas é a pura realidade. Ignorar o impacto gigantesco desse custo inicial não é só um pequeno deslize. É uma verdadeira armadilha que muita gente ansiosa para pegar as chaves acaba caindo. E detalhe, é uma decisão que vai ecoar pelas próximas 2 ou 3 décadas. Então, vamos falar do básico do básico. O que é a entrada? O passo fundamental do financiamento imobiliário. Antes da gente entrar nas táticas mais avançadas, precisamos alinhar o que esse pagamento inicial realmente significa na prática do jogo. Basicamente, a entrada é aquele valor pago à vista, direto do seu bolso, antes mesmo de o relógio do banco começar a contar. A matemática é super simples, mas o efeito é brutal. Quanto mais você adianta agora, menos você vai dever para a instituição financeira. Ou seja, é o único dinheiro nessa história toda que escapa ileso dos juros pelos próximos 30 anos. Literalmente, um baita alívio. Legal, agora vamos para os limites dos bancos, entendendo o que eles realmente cobrem. Vamos olhar de perto para a realidade das regras bancárias e descobrir quanto dinheiro em espécie é estritamente exigido para você, finalmente, pegar essas chaves. A questão é que existe um limite bem rígido rolando por aí. Em geral, os bancos só financiam entre 70% e 80% do valor total do imóvel. E o que isso significa na vida real? Significa que aqueles 20% a 30% restantes formam a sua entrada mínima obrigatória. E não tem choro, viu? Esse valor não entra no parcelamento, ele precisa existir, estar ali na sua conta em dinheiro real, prontinho para ser transferido. O que nos leva às vantagens da entrada, indo além do mínimo. Porque o cenário muda de figura completamente quando a gente observa os benefícios absurdos de injetar um valor maior do que aquele mínimo que o banco obriga. Olha só a mágica acontecendo. Quando você dá uma entrada maior, você cria uma espécie de reação em cadeia maravilhosa. Primeiro, você vai pagar muito menos juros acumulados com o tempo. Segundo, suas parcelas mensais ficam menores, o que devolve aquele fôlego para o orçamento do mês, sabe? Além disso, as suas chances de aprovação de crédito disparam. E você abre caminho para quitar a dívida muito mais rápido. Resumindo, você vira o jogo e faz o tempo e os juros trabalharem a seu favor. Mas calma lá. A gente precisa falar sobre o perigo de zerar as contas. Essa é a armadilha oculta. É super importante a gente pisar no freio agora, para não cometer o erro de esgotar completamente as reservas financeiras só para dar uma entrada maior. É muito comum a empolgação da casa própria falar mais alto, só que pegar todo o seu dinheiro guardado e entregar de bandeja para o banco pode ser um erro tremendo. Ficar sem nenhum centavo de reserva deixa qualquer família perigosamente vulnerável. O seu planejamento financeiro simplesmente não pode acabar na hora que a tinta seca no contrato de compra. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque a vida real bate a porta logo depois da compra. Mudança custa caro, você vai precisar de móveis novos para preencher o espaço, podem rolar emergências imprevistas e, claro, tem aquelas famosas e salgadas taxas de documentação e impostos. Imagina o estresse de estar de casa nova, conta zerada e ter que comer pizza no chão da sala porque faltou grana para o sofá. Manter o equilíbrio aqui é fundamental para a sua saúde mental. Sem reservas, a armadilha se fecha num ciclo de 3 passos. Primeiro, rola a decisão de financiar no limite máximo permitido. Depois, vem a consequência imediata, o peso de parcelas e juros astronômicos. E, por fim, o resultado é um sufoco financeiro severo. Empurrar esse crédito para o limite é basicamente amarrar uma âncora pesada no pescoço e sair arrastando ela mês após mês. O mais irônico dessa história toda é como isso mexe com os números finais. Pensa comigo, dar a menor entrada possível faz o seu saldo devedor ir lá para as alturas.
Isso significa uma dívida gigante a longo prazo para você e, do outro lado, um lucro máximo para a instituição financeira, que vai fazer a festa cobrando juros em cima desse montante por décadas. Mas tem luz no fim do túnel. Vamos falar do poder do FGTS, a verdadeira arma secreta. É uma excelente notícia saber que a gente tem uma ferramenta fantástica aqui no Brasil que funciona como uma ponte para cobrir essa lacuna sem sangrar a sua conta do dia a dia. Usar o fundo de garantia de forma estratégica atua como uma alavanca poderosíssima. Ele entra para complementar a sua entrada e o efeito dominó é instantâneo. A dívida geral encolhe e os juros finais caem. Gente, sinceramente, é o uso mais inteligente possível para um dinheiro que, de outra forma, ia ficar lá rendendo migalhas preso numa conta vinculada. Agora que a gente já tem todas as peças na mesa, vamos para a estratégia da paz financeira. Como a gente coloca esse plano inteligente em ação para conquistar não só um teto, mas a verdadeira liberdade no financiamento? Faz um exercício rápido comigo. Imagina duas pessoas comprando exatamente o mesmo imóvel, com a mesma taxa de juros. O comprador A dá uma entrada mínima e acaba engolindo uma montanha de custos extras até o final do contrato. Já o comprador B se planeja, dá uma entrada maior e atua com um escudo, economizando dezenas ou até centenas de milhares de reais ao longo das décadas. A matemática não mente de jeito nenhum. Uma entrada forte compra a sua paz de espírito. Então, para transformar a teoria em prática, anota esse checklist da entrada inteligente. Número 1. Resista à tentação de financiar no teto do limite. 2. Defenda a sua reserva de emergência com unhas e dentes. 3. Use o FGTS como a sua grande carta na manga. 4. Olhe sempre para o custo total dos juros e não caia na ilusão da parcela pequena. E 5. Já entra no negócio com um plano para amortizar essa dívida lá na frente. Essa cartilha que garante a sua fuga do sufoco. Para resumir a ópera, uma boa entrada não é só uma questão de economizar dinheiro ou de matemática. É sobre comprar a sua liberdade financeira para o futuro. Aquela disciplina de hoje, o seu esforço nos primeiros meses, é exatamente o que constrói a sua independência, para você não virar refém das dívidas amanhã. E para fechar o nosso papo, eu vou deixar uma pergunta provocativa para você pensar. No fim das contas, será que é preferível segurar a ansiedade e esperar um pouco mais para juntar uma entrada de respeito, ou a pressa justifica financiar o mínimo e pagar o preço altíssimo dos juros? A resposta exige colocar tudo na ponta do lápis e pesar friamente o custo real de cada decisão. Fica aí o convite para reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.